Oi, pessoal, vamos agora de potenciação. Potenciação, né? Cuidado com essa minha letra linda, né? Mas faz parte. Potenciação é uma operação matemática. Vocês já estudaram adição, subtração, multiplicação, divisão. Potenciação é uma operação matemática. E vamos só entender como é que ela surgiu. Primeiro foi inventada a adição. Então eu tenho aqui 15 mais 25 mais 30, tenho 3 parcelas nesse caso, 5 e 5, 10, vai 10, porque o que vai é dezena, fosse 1 ficava, 1, 2 dezenas, 4, 5, 6, 7 dezenas. Muito bem. Mas, em algumas situações, nós podemos ter parcelas iguais. Certo? 5, 10, 15, 20. Fica o 0, vai o 20. 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Para essa situação aqui, a matemática criou a multiplicação. 4 vezes 5, 20. Como eu fiz lá, ficou o 0, o 20 foi, porque é dezena. 4 vezes 1, 4 e 2, 6 dezenas. Mas em alguns cálculos e situações matemáticas, começou a acontecer não só a, vamos ver, repetição de parcelas, mas a repetição de fatores. Lembrando, fator, fator e produto. Parcela, 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 parcela e soma. Soma é o nome do resultado, produto é o nome do resultado. Então, eu posso ter uma situação assim, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Eu tenho uma grande multiplicação com fatores iguais. Eu posso resolver, lógico, tranquilamente. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Mas, em algumas fórmulas, cálculos e expressões matemáticas, inclusive com valores ocultos, o que acontece? Quando eu tenho uma multiplicação de valores iguais, eu posso escrever isso como uma operação reduzida. Eu escrevo de forma reduzida. Assim como 15 mais 15 mais 15 mais 15 vira 4 vezes 15, eu escrevo menor isso se eu tiver isso escrito num texto. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu digo, eu tenho um 3 numa grande multiplicação. Quantos fatores 3 eu tenho aqui? 5. Isso é a potenciação. Na realidade, quando eu tenho algo assim, eu sei que eu preciso abrir uma grande multiplicação para resolver. Isto é uma potenciação. Potência é o resultado dela. Esse número que está embaixo, ou letra ou fórmula, o que for, é chamada base da potenciação. Esse valor que está aqui em cima é o expoente. O expoente, atenção no que eu vou dizer, porque eu cansei de falar isso ao longo de toda a minha carreira. Ele está na conta? Não! Ele indica o tamanho da conta. Vamos então verificar isso melhor. Vamos para a parte de cima de novo. E vamos entender o que eu disse aqui. O número de cima, o expoente, ele indica o tamanho da minha operação toda de multiplicação, mas ele não faz parte da multiplicação. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 a terceira, e se fala no feminino, a terceira, a quinta, a quarta, ordinal, esse expoente. Nos casos do expoente 2 e do expoente 3, eles têm a possibilidade de serem chamados de quadrado e cubo, porque eles são usados no cálculo de áreas e de volumes. Mas isso é para outra hora, vamos ali. Então, 2 à terceira, ou 2 ao cubo, o que eu tenho? Quem é multiplicado? O 2. Quantos 2 eu tenho na multiplicação? Perdão aqui. Quantos 2 eu tenho? 3. Então, aquele 3, ele não faz de jeito nenhum parte da operação. Ele indica apenas a quantidade de fatores. Cuidado com isso, tá? E aí, no caso, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu posso ter qualquer número aqui, qualquer valor.
eu posso ter, por exemplo, 5 à segunda ou 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Tá? Agora, cuidado com aonde esses valores podem aparecer. Pode ser aqui um número inteiro, pode ser um decimal, pode ser uma fração, pode ser qualquer valor, a regra é a mesma. Se eu tiver um decimal aqui, 0,5 ao quadrado, eu vou ter 0,5 vezes 0,5. Eu vou ter os mesmos 25, mas eu tenho uma casa decimal, outra casa decimal, 2 na resposta. Regra da multiplicação com decimais, isso é outra aula. E eu posso ter uma fração, 1/5. Não tem nada a ver com 0,5 nem com 5, é só para usar o mesmo algarismo. Se eu tiver 1/5 ao quadrado, eu vou ter 1/5 vezes 1/5. 1/25. 1 vezes 1, 1, 5 vezes 5, 25. Então, a regra de que o número de cima, o expoente, o valor, é o total de fatores e quem só é multiplicado é o valor de baixo, seja ele quem for, vale para qualquer valor, tá? Seja ele inteiro, natural, decimal, fracionário, não muda essa regra, tá, meus caros? Há um outro aspecto, se o número for negativo aqui dentro. O negativo, vamos por aqui, menos 2 à terceira. 2 à terceira eu vi que vai dar 8. Mas e esse menos? Vamos lembrar a historinha do menos? O contrário do menos, ou se eu não tenho dívida, eu tenho dinheiro. Ou sinais iguais dá mais na multiplicação e na divisão. Então, quando eu tenho aqui isso na potência, eu também teria aqui menos 2, menos 2, menos 2. E se indica entre parênteses, tá? Para não misturar as operações, saber que a conta feita aqui é a conta de vezes e não uma conta de subtração. Então eu tenho aqui esse menos com esse aqui, eles iriam se tornar um sinal mais. Mas esse outro menos que está aqui, eu tenho uma dívida, a dívida se mantém. Então eu teria aqui um menos que ia ficar sem ser cancelado com um parzinho. Já se eu tivesse 8 vezes 2 ia dar 16, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Mas eu teria aqui, como eu tenho 4 fatores, eu ia ter 2 sinais de menos e outros 2. Aqui eu teria um sinal positivo, aqui também. Então, cuidado, no sinal negativo tem essa outra condição. Quando aqui for ímpar, vai sobrar um negativo na resposta, porque ele não vai ter um par para ser cancelado aqui. Mas quando for um expoente par, esse negativo vai ser transformado em um sinal positivo. Treinem, divirtam-se.